Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jackson, falo diretamente do Brasil, concretamente em Maringá. Hoje estamos fazendo um mês no Brasil. No vídeo de hoje vou falar dos pontos, assim, das minhas primeiras impressões no Brasil. Várias pessoas ficaram me perguntando isso, Jackson, quais são as suas primeiras impressões acerca do Brasil, o que você está achando, se você está gostando, será que você, se pudesse vir morar no Brasil, se tivesse a oportunidade de vir morar no Brasil, você viria, levaria a sua família para vir morar no Brasil? Bom, no vídeo de hoje vou responder a várias questões, mas vou falar de uma forma sincera e eu não sei, né? No vídeo de hoje, se você não gosta de opinião sincera de alguém, então é melhor que você não assista esse vídeo. Eu aconselho, tá bom? Porque eu vou falar da minha realidade, da minha verdade, do que eu, em particular, acho do Brasil e concretamente nas cidades onde eu passei, que são São Paulo e Maringá. Assim, estou em Maringá. Então vou falar especificamente das minhas experiências desses dois lugares. Então o que eu acho, o que eu vejo que para mim são coisas novas e outras não são, e coisas que eu pensava, ou as expectativas que eu tinha e que quando cheguei aqui acabei gostando, outras não gostei, tá bom? Então meu nome é Jackson, eu falo do Brasil. Bom, eu estou aqui, acabei anotando algumas coisas para poder me guiar, me basear muito, mas vou falar muito mais. A primeira coisa já falei onde eu estou, né? O que eu vim, já me apresentei. Então, o que eu acho das pessoas aqui no Brasil? Bom, a hospitalidade das pessoas e como as pessoas tratam, como me tratam. Eu, em particular, eu sou tratado muito bem. O povo brasileiro me surpreendeu nisso. Porque eu só ouvia, né, quando a gente está lá no nosso país, a gente só ouve que o povo brasileiro é hospitaleiro, o povo brasileiro é isto. Mas quando você vive isso na prática, a coisa muda. Você já consegue, até imagina o jeito como no meu país eu sou tratado, ou como eu vivo, como as coisas são. É muito diferente com aqui. O pessoal aqui te trata muito bem, principalmente quando eu, em particular, eu vou falar da minha parte, né? As pessoas me tratam muito bem e desde o momento, imaginem só, desde que eu cheguei no aeroporto, eu fui recebido com a Diana. A Diana não é minha família, é uma pessoa que também é uma inscrita lá do canal e através disso a gente já fez várias ações lá em Moçambique. Ela me recebeu muito bem e quando a gente foi num parque lá em São Paulo, a gente conheceu algumas pessoas. Então, isso, o calor humano que o brasileiro te dá, a confiança que o povo brasileiro te dá, né? Acredito que talvez não sejam todos, mas as pessoas que eu já pude conviver, olha, me trataram muito bem e ainda me tratam muito bem. É por esta razão que eu digo que o povo brasileiro superou as minhas expectativas, né? Dessas pessoas que eu tive o privilégio de estar com elas e até hoje estamos em um local, numa casa, onde também estamos sendo bem cuidados, bem tratados com a própria dona. Então, vocês quebraram as minhas expectativas. Bom, o custo de vida no Brasil. É assim, o custo de vida no Brasil, eu acho que é a realidade brasileira, né? Nessa cidade, para mim, eu não tenho muito a dizer, porque a maioria das coisas a gente é ofertado, né? O pessoal traz algumas coisas para a gente, desde a comida. Imaginem só, desde que estamos aqui, se eu compro algumas coisas ali, compro aqui, por exemplo, a água e frutas, mas algumas coisas as pessoas acabam trazendo para a gente, oferecendo a gente.
né? Principalmente quando a questão de comida. Então, eu não tenho muito a opinar sobre isso, se a vida no Brasil o custo de vida se é elevado ou não, pelo menos por causa de quem? Por causa de as pessoas que têm nos favorecido, que têm trazido algumas coisas para a gente. Agora, se das coisas que eu comprei, eu acho que assim, depende, né, do local onde você compra e depende muito da loja. Por exemplo, as lojas que as lojas que eu já presenciei, que eu já entrei, quando partilhei os vídeos aqui, alguns disseram que as lojas estavam um pouco acessível em relação a outros locais. Então, eu acredito que a cada lugar seja diferente, mas aqui em Maringá, algumas pessoas dizem que a vida aqui é um pouco cara. E, assim, algumas dizem que tá razoável. Então, eu não vou tomar partido, como eu disse, as coisas, a maioria delas, a gente é dado, né, com pessoas que conhecem a causa que estou e acabam trazendo algumas coisas quando vêm nos visitar, trazem seja frango, como nós a criança que vinha aqui fazer a cirurgia gosta muito de frango. Então, eu pelo menos vou dizer isso. Agora vamos lá, comidas, né, no Brasil. Bom, a comida no Brasil é variada, é muito variada. E uma coisa que o brasileiro como posso dizer isso? O Brasil me trouxe uma visão bem diferente, é que ele é muito criativo na cozinha. Ele não se limita simplesmente em comer uma única coisa. Nós em Moçambique, por exemplo, se você vai comer o arroz, feijão, talvez vai se acompanhar ali com peixe ou carne e acabou. Enquanto que o brasileiro não. O brasileiro vai juntar, tem a farofa, tem a salada, né? Tem um monte de coisas. Então, isso acaba para nós sendo algo novo, né? Eu, em particular, eu saio de uma cidade muito afastada quase muito humilde, né? Vocês dizem humilde, mas eu diria uma cidade muito pobre. O distrito do Ile é uma cidade que até falta quase tudo. Eu sempre digo isso, se puderem pesquisar. Então eu saio lá nos confins. Então, como eu estava dizendo, o brasileiro ele é muito criativo na cozinha e a comida em si, pelo menos me surpreenderam, né? A comida é variável. E você vai encontrar praticamente as coisas um pouco igualadas com de Moçambique, estamos a falar, por exemplo, o arroz, o feijão, o jeito como o brasileiro cozinha, é quase o mesmo, né? Só que o feijão brasileiro você vai encontrar lá com algumas coisas, por exemplo, a carne, eles colocam lá. Depois, uma das coisas então que me deixou assim, como posso explicar? Que me deixou assim, pela primeira vez que eu cheguei no Brasil e me serviram a comida, quando fomos comprar takeaway, comida de rua, eles colocaram lá a farofa, né? E eu disse, meu Deus, o que é isso? E quando provei, eu amei a farofa, gostei demais e assim, são experiências novas. E eu me lembro muito bem no dia que fui provar churrasco, né? Olha, era tanta comida, só que naquele dia eu não estava muito bem, a cabeça estava me doendo, a barriga também estava me doendo, já pedir desculpas aqui naquele vídeo. Olha, eu não tinha como provar muita comida. Olha, o brasileiro, uma das coisas que não falha é o coiso, como é que é? Quer passar? O que não falta é queijo. É muita comida brasileira, você vai encontrar mesmo, coloca lá o queijo. Muita coisa, né? Não estou dizendo tudo. E outra coisa também é o assunto café. O brasileiro toma muito café. Então, queijo, café, a gente lá não está muito acostumado. Eu, em particular, como eu disse, eu saio lá no Brasil, seria na periferia, né?
lá nas cidades é muito afastada de quase todas as cidades. Então lá a gente não vê muito café. Se você vê o café, talvez é porque você pertence a uma classe média. Não é qualquer um que toma café, principalmente na minha cidade. Agora, sobre o queijo, também não é uma coisa assim que se vê todos os dias. E quem come essas coisas é uma pessoa da classe média e mais adiante. Até nem esses da classe média podem não consumir também o queijo. Na maioria das vezes que eu já provei a comida brasileira, eu gostei perfeitamente. É por isso que eu digo, brasileiros, comida, vocês estão no outro nível. Bom, transporte. Assim, quando a gente saiu de São Paulo para Maringá, a gente tinha que escolher o horário quando estávamos comprando, chama-se etiquetas, né? Tiquete. Quando você vai viajar, como é que chama aquilo ali? Passagem. A passagem, quando a gente ia comprar a passagem. Então, você escolhe o horário que você quer viajar, seja de manhã, de tarde ou de noite. O que para nós isso não acontece. Você só compra a passagem e no dia, na hora que o carro vai partir é o único horário. Então, assim, e depois o transporte você encontra, chama-se primeiro andar, segundo andar. Tem o primeiro andar, o segundo andar e acho que terceiro, né? Chega a terceiro. Mas o que a gente subia, ele só levava ao primeiro e segundo andar. Então, isso para nós lá em Moçambique, eu acredito que em todo Moçambique não existe esse tipo de transporte. E olha, o conforto, você dorme à vontade durante a viagem, você fica bem à vontade, tem ar-condicionado, tem banheiro dentro do carro, e dentro do carro, do transporte, né? Então, isso para mim, eu achei surreal, eu achei assim, uma coisa que eu via só nos filmes, né? Então, esse tipo de transporte, para mim, eu acabei vendo mesmo como uma coisa nova. E por isso, mais uma vez, estão de parabéns os brasileiros. E vamos lá, falar sobre o aluguer. Eu acho que, eu achei um pouco exagerado você ter que, quando vai alugar uma casa, você te pede muita documentação, né? Agora, em Moçambique, você quando quer alugar, por exemplo, você veio, quer alugar minha casa, você aluga de boa, mas aqui você tem que dar a sua documentação, chama CPF, comprovante de renda, isso para nós, antecedentes criminais, então, mas para nós não, lá você quer alugar, você aluga de boa. Então, pelo menos aqui, assunto de aluguer, eu achei um pouco exagerado esse lado de você ter que comprovar quando quer alugar. Mas, em todo caso, é segurança. Eu entendo isso. E o Brasil, eu acho que para mim, comparado Moçambique com o Brasil é muito mais seguro, né? Em termos de segurança, principalmente na cidade onde eu estou, como eu disse, em Maringá, a segurança é muito elevada, tá bom? Eu pelo menos acho assim. Agora, vamos falar sobre os hospitais, né? Para mim, os hospitais onde eu já passei, eu acho o atendimento excelente, principalmente quando a gente foi na Santa Casa, aqui em Maringá, e depois já fui no SUS, já fui na UPA, né? Chama-se UPA. Já fui na UPA quando a minha cabeça estava doendo e até agora ela me dói. Mas assim, quando eu fui nesses locais, o atendimento que eu teve, comparado com o meu país, vocês estão a mil maravilhas, né? O atendimento é excelente, não tenho nada a reclamar, pelo menos acerca da saúde brasileira. E assim, a saúde, quando você está doente, eles sempre procuram
até achar o problema. Pelo menos eu fui lá no hospital e me colocaram soro, fizeram exames, coisa que no meu país não acontece. No meu país é muito normal, só você chegou, o médico está ali, ele viu, te pergunta o que é que você sente. Ele faz uma entrevista e depois ele chega à conclusão e te dá a medicação, sem fazer nenhum exame sanguíneo ou alguma coisa. Então, aqui, mais uma vez, brasileiros estão de parabéns. Não estou aqui para fazer comparação, mas só para fazer o raio-x do que eu vivi ou continuo vivendo aqui no Brasil. Bom, vamos falar sobre a burocracia, né, acerca do governo. Eu, quando fui tratar o meu CPF, eles me deram 5 dias e 5 dias me deram o meu CPF. Então, assim, não tenho muito a reclamar sobre a burocracia brasileira, porque a coisa que eu fui fazer me deram naquele mesmo exato momento. Logo, mais uma vez, vocês estão de parabéns. Não sei se em todo o país ou não, mas como eu estou dizendo, aqui na cidade de Maringá, o que eu estou vivendo são essas coisas, tá bom? Então, fazendo um balanço dessas coisas, como eu falei aqui, eu acho que me saí, aliás, estou vivendo uma vida que eu nunca vivi antes. São experiências novas a cada dia e isso para mim eu penso que seja necessário, mas olha, vocês quebraram as minhas expectativas. Eu, a cada momento que eu paro, eu digo, até não acredito, né? Em certas coisas eu digo, olha, eu acho que estou sonhando, porque o povo brasileiro realmente, vocês superaram as minhas expectativas. Eu estou dizendo, o povo de Maringá e São Paulo, tá bom? Porque são locais onde eu cheguei e onde eu estou aqui em Maringá. Agora, outra coisa seria o quê, Erwin? Outra coisa que dava para falar aqui que eu achei o quê? Bom, e outra coisa que eu queria aqui falar é sobre a flexibilidade dos serviços aqui no Brasil. Muita coisa você pede pela internet, muita coisa você pede mesmo pelo aplicativo. E isso, assim, para nós é muito diferente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu quero comida, estou em casa mesmo, estou fazendo banho, basta eu entrar no aplicativo, eu estou fazendo o pedido e a comida está chegando bem quentinha na porta da sua casa. E quando eu quero comprar alguma coisa, por exemplo, a água, eu quero comprar 20 litros de água, a água está chegando na sua porta de casa. Então, o que não acontece, né? Nós lá no meu país, isso não acontece. Lá você quer alguma coisa, você tem que sair mesmo até lá ir comprar. Então, eu acho que... Não, faz. Então, quando você quer comprar alguma coisa, o pessoal traz na porta da tua casa mesmo. E para mim isso é algo super novo, né? Lá e aqui, assim, a organização das casas também, meu Deus, eu até estava me esquecendo. A organização das casas aqui, até o próprio, assim, as ruas, você vai encontrar tudo bem organizado, bem alinhado e cada casa tem o seu número. E a pessoa não se perde. Eu não sei, se você vai se perder é porque você não tem celular. Porque tudo que você quer, você entra no celular, né? Você entra no celular e vai achar até a foto da casa da pessoa. Então, bastou você ter, assim, o número da casa, o número, chama-se CEP, né? O CEP. Aí a pessoa não se perde. Logo já está te achando. Então, no Brasil, eu não sei, né? Se você cometer alguma coisa, eu acho que é fácil de ser encontrado. Eu acho que é por isso que algumas pessoas dizem tenha muito cuidado com os seus dados, né? Quando você coloca, por exemplo, o teu CPF ou alguma coisa do gênero, porque a pessoa pode te localizar onde você mora. E realmente, aqui vocês têm uma flexibilidade muito hilária, posso assim dizer. Então, ainda não tive, aliás,
Outra coisa também, assim, polícias, segurança, assim, quando a gente vai no supermercado, shopping, você vai encontrar os seguranças lá e eles te tratando muito bem. Se você quiser alguma coisa, se você tiver alguma dúvida, eles estão ali para te esclarecer. E olha, isso me leva a dizer que vocês estão a viver uma coisa que nós lá, por exemplo, um segurança não te trata tão bem, principalmente quando você for um moçambicano mesmo. Ele te trata como se você fosse sei lá o quê. Eles tratam muito bem quando é um estrangeiro, mas um nativo, não sei, né? Mas na minha cidade é mais ou menos isso. Agora, energia mesmo das pessoas, vocês são muito vibrantes. O povo brasileiro é surreal. Ele é muito alegre, muito feliz. Um brasileiro te encontra, principalmente, eu estou dizendo, aqui onde eu estou, né? Senão estaria a generalizar e depois algumas pessoas dizerem, então você, se você ainda não chegou, sei lá, no estado do Pará, por exemplo, né? Então tem que evitar essas coisas. Mas, no geral, as pessoas, o local, como eu disse, São Paulo e aqui, Maringá, as pessoas são hospitaleiras, muito felizes. A pessoa está te encontrando, está te cumprimentando, você está cumprimentando ela, está te respondendo, está te pegando, apertando a sua mão, abraços daqui para aqui. Essas coisas para nós é algo super novo. Eu estou aprendendo aqui a abraçar as pessoas. Nós lá, a gente não abraça, né? Geralmente, assim, por exemplo, algumas mulheres quando vão te abraçar é porque querem te pedir algo, né? Mas nós não temos essa coisa de abraçar toda hora. Mas aqui alguém te encontra, meu amigo, abraço, tá beijando em ti, né? Na bochecha. Então, é coisa super nova para nós, mas para mim, eu estou aprendendo muita coisa, eu estou levando muita coisa daqui que estou aprendendo e vamos ver se eu consigo implementar lá no meu país. Mas é isso aí, vocês quebraram as minhas expectativas, tá bom? É muita coisa que eu estaria aqui a falar, mas assim, resumindo, essas são as coisas que eu vivi aqui no Brasil, que ainda estou vivendo. Ainda não tenho uma coisa negativa para falar, né? Senão já teria exposto aqui. Mas, assim, é isso que eu vivi até ao momento. Falta-nos mais um mês para a gente estar aqui. E qualquer coisa vou falar. Se alguma coisa acontecer que eu não gostar, vou aqui falar para vocês. Mas, por enquanto, não tenho nada a reclamar, não tenho nada do contrário, senão estaria a mentir, né? Do que eu estou vivendo. Meu nome é Jackson, eu falo da cidade de Maringá, no estado de Paraná, e é isso aí. Valeu, papai! Olá pessoal, meu nome é Lacombe, moro no Brasil, no estado do Tocantins. Venho pedir que se inscreva no canal África Sem Tabus, Jackson. Eu já sou inscrito, peço que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os vídeos, venha fazer parte dessa família também. Vamos ajudar o nosso amigo a crescer nessa plataforma do YouTube. África Sem Tabus, inscrevam-se no canal.